Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima, para mais este vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Às vezes as pessoas dizem para mim assim: irmão, como eu gostaria que você pertencesse à minha paróquia para dar um estudo bíblico de verdade na minha paróquia. Eu chego na minha paróquia para fazer um estudo bíblico, chego lá, a pessoa que dá o estudo bíblico está falando mal dos movimentos da igreja, fala mal da RCC, quando é falando mal da RCC é falando dos padres, e o curso bíblico que dá é uma caricatura protestante. Isso parte do nosso coração em escutar isso, em ouvir isso, não é? Dói muito de ambas as partes, não é? Você vê pessoas religiosos que mandaram queimar a Bíblia da Ave Maria, só porque a RCC usa a Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria. Então parte do coração, amados, ver uma coisa dessa, não é? Muitas coisas nós vemos erradas. O que é que nós temos que dar, seja carismático, seja conservador, tradicionalista? O curso bíblico, a base do curso bíblico de formação são os sacramentos, as 7 colunas da igreja. As 7 colunas da fé. As 3 colunas da igreja nós já sabemos. Daí brotam os 7 sacramentos sem a qual ninguém se salva, biblicamente falando. Não existe salvação sem os sacramentos. Então quando você participa de um curso bíblico, não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, dizendo que A tem que ser B e B tem que ser A, mudar o nome de ambos. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que em todos os estudos bíblicos, nesses estudos bíblicos, se não tem um ensinamento sobre as 7 colunas que Cristo colocou na sua igreja. Provérbios capítulo 9, verso 1 diz que a sabedoria edificou sua casa e nela colocou 7 colunas. Se essa sabedoria é o próprio Cristo que fundou a sua igreja, Mateus 16, 18, e logo nos evangelhos nós vamos ver as 7 colunas que são os 7 sacramentos, meu querido irmão, está ensinando o quê? É um passatempo, é tempo perdido não ensinar isso, porque essa é a base da nossa fé, essa é a base cristã, essa é a base salvífica para mim e para a tua vida. Então se nós não focarmos os olhos, a fé no que é principal, como vão se salvar? Aí é onde eu digo que muitos grupos de orações, muitas comunidades e muitos cursos bíblicos estão preparando os futuros protestantes de amanhã. Porque você pergunta a um católico: o que é o Santo Magistério? Ele diz: os mistérios do terço. Você diz: quais são os primeiros sacramentos da iniciação cristã? Aí diz: sacramento. Esse sacramento deve ser algum santo. E tem algum santo com o nome sacramento. Amados, se eu estou dizendo isso é porque eu convivo com pessoas assim, que não sabem qual é a mão direita, distinguir a direita da esquerda. E você sabe por quê? Por causa das más formações. Das más formações. E a começar pelos catequistas. Já trouxe nesse canal um vídeo para os catequistas. E hoje vou bater na tecla de novo. Não é? Vou começar um curso bíblico. Fui convidado para dar aula, eu juntamente com a minha esposa, o curso bíblico na nossa paróquia, não é? Pelo pessoal do grupo de oração. Louvado seja Deus que o pessoal do grupo de oração da nossa cidade, da nossa paróquia, está querendo um curso bíblico, e nós vamos começar pelos sacramentos, porque é o principal nas Sagradas Escrituras. Nós vemos aquilo que é essencial para a nossa salvação, os sacramentos, não é? Eles vão se reunir lá e vão decidir qual sacramento vão receber primeira formação sobre aquele sacramento. Nós vamos falar sobre os 7 sacramentos, não é? E quando nós olhamos, meu querido irmão, para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver essas colunas aqui dentro das Sagradas Escrituras. Irmão, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, eu já li, tem pessoas que dizem assim para mim: irmão, eu já li todos os evangelhos da Sagrada Escritura e eu não consegui, veja aí o espelho protestante, e eu não consegui aí encontrar nenhum vestígio de nenhum sacramento. Como posso encontrar os sacramentos?
Falta de doutrina da igreja, de conhecimento de doutrina da igreja. Amados, a pessoa que ela não conhece a doutrina da igreja, ela vai ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, e não vai entender nada. Como os nossos irmãos separados leem do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse a Gênesis, de trás para frente, de frente para trás, e não entendem nada, porque não conhecem a doutrina da igreja. Se conhecessem a doutrina da igreja, certamente ia ver que este livro sagrado é um livro da igreja. Eu já trouxe nesse canal dizendo que a Bíblia Sagrada, antes do Papa São Damaso, no ano 382, pegar este livro aqui, erguer em um concílio e dizer, isto é palavra de Deus, antes disso não era palavra de Deus. Você vai ver em discussões de Jesus com os fariseus, doutores da lei, e eles falar. Então, como era anunciada as Sagradas Escrituras antes do Papa São Damaso, no ano 382, declarar que este livro é palavra de Deus, como era chamado? Era chamado de a Torá, era chamado de lei mosaica. Está entendendo? Então, nós vemos que este livro, antes da igreja, ele não era a palavra de Deus. Não encontra-se nenhum relato nos estudos judaicos que isso aqui, a Tanakh, seja a palavra de Deus. Não era a palavra de Deus. Aí vem os desordenados dizer, os 7 livros foi no tempo do exílio, no tempo que Deus não falar com o povo, então não são livros inspirados. Amados, não só os 7 livros, como todo o livro veterotestamentário. Todo o livro veterotestamentário não era a palavra de Deus. Não era. Veja, eram dados esses nomes de Tanakh, de Torá, mas nunca a palavra de Deus. De erguer isso aqui e dizer, veja, na inauguração do templo, é um som que vai passando aqui, né? Você vê, no tempo da inauguração do templo de Israel, erguido por Esdras e Neemias, a Sagrada Escritura diz que quando eles constroem o templo, o sacerdote Esdras, o que é que diz? Toma o livro da lei. Então, veterotestamentário era chamado de quê? De livro da lei, mas nunca a palavra de Deus. A Sagrada Escritura diz, e Esdras tomou o livro da lei e fez a leitura do livro da lei. O livro da lei. Lei mosaica, lei de Moisés. Nós só tínhamos o decálogo, os 10 mandamentos, como palavra de Deus escrita pelo seu próprio Deus na pedra. Então ele não era chamado de palavra de Deus. Esse livro sagrado só foi ser chamado de palavra de Deus, repito, quando o Papa São Damaso, no ano 382, a pedido dele próprio, a São Jerônimo compila isso aqui, coloca junto as cartas, o Novo Testamento junto com o Antigo Testamento, e aí leva ao Papa São Damaso pega em um concílio e diz, isto é palavra de Deus. Veja, foi a igreja que declarou que este livro é palavra de Deus. Irmão, agora eu vou contestar, eu vou rebater contra o que você está dizendo, e vou provar para você que antes do Papa São Damaso era sim palavra de Deus, porque Jesus disse, olha, se me amais, guardareis a minha palavra. João 14, 24, né? Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele nele. Preste atenção, quando Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Eu vou provar para você que não está se referindo à Sagrada Escritura. Quando nós encontramos outro exemplo, João 6,51, Jesus disse, em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas que palavra é essa que Jesus está falando, se não existia ainda o Novo Testamento? Se não existia ainda os evangelhos escritos, se não existia ainda as cartas escritas, mas que palavra é essa? Será que Jesus está se referindo ao Antigo Testamento? Não. Jesus não está se referindo ao Antigo Testamento. Quando Jesus diz, quem guardar minha palavra,
ou se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Jesus está preparando um povo para ouvir a palavra a palavra doutrinal que sairá da boca da igreja. Mas, irmão, como que pode ser isso? Quando nós olhamos para o centro da missão da igreja, o centro da missão da igreja, doutrinalmente falando, quando nós olhamos para Lucas 10:16, quando ele envia essa igreja, nós vamos ver que Jesus vai falar que é a igreja que é a sua palavra, que a voz da igreja é a sua voz, e vai falar até na rejeição, que se rejeitar a igreja é ele que está rejeitando. Quando nós deparamos com Lucas 10, versículo 16, nós vamos perceber que essa palavra que Jesus fala, quem me ama guardará a minha palavra, a doutrina da igreja, os ensinamentos dessa igreja, se alguém guardar minha palavra jamais verá a morte, não é a escrita. Eita, irmão, aí agora complicou tudo. Agora você falou um valor, não estou entendendo nada. Porque, irmão, a voz da igreja é a voz de Cristo. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, que mais tarde ele vai vencer, então, se nós formos ver dentro da Sagrada Escritura, o termo palavra que Jesus cita não é a Sagrada Escritura. Ele não está se referindo-se à Sagrada Escritura. Ele está se referindo à palavra dele, proclamada, vivida, ensinada pela sua igreja. Lucas 10:16 é tudo. Lucas 10:16 descreve tudo isso. Então, quando nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber, antes do Papa São Damaso, primeiro, este livro não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus para a humanidade. Não é palavra de Deus para o seu povo. Ela só vem ser palavra de Deus depois que o Papa da Igreja, São Damaso I, proclama, ergue no conselho e diz com este livro sagrado, isto é, ou seja, o Papa disse, eu declaro, de hoje em diante, que este livro é palavra de Deus. E aí nós vemos aqueles que se separaram da igreja dizer, palavra de Deus, está proclamando o que está dizendo o que o Papa proclamou. Ele só está dando um testemunho daquilo que o Papa falou. Quem primeiro falou foi o Papa que declarou que este livro é palavra de Deus. Foi o Papa da igreja, um dos números, não me recordo agora de número que ele era. São Melquíades era o Papa de número 32, no tempo que veio o imperador Constantino. Já existia 32 papas, já tinham se passado. E na época do imperador Constantino era o Papa São Melquíades. Se eu não estou enganado aqui, é número 80 e poucos. 80 e poucos papas, o Papa São Damaso I. Então ele pega este livro e declara que este livro é palavra. Até então não era palavra de Deus. Era o livro da lei. Vamos lá? Vamos ver como era o livro da lei? Pega aí. Livro de Josué, logo depois do Deuteronômio, livro de Josué, né? Capítulo 1. Quando Moisés morre, Josué assume o lugar, o próprio Deus coloca Josué como sucessor, né? Sucessor de Moisés. Quando um Papa morre ou renuncia, no caso do Papa emérito, o Papa Bento XVI renunciou, outro é escolhido no lugar. Aqui Moisés tenha morrido e ele tinha ordenado Josué para ficar no seu lugar, o sucessor de Moisés. Veja, quando Josué assume o cargo de Moisés, veja o que Deus fala para Josué, presta atenção. Josué capítulo 1, versículo 7. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observares
toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Aqui está. Continua. Não te afastes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Olha o verso 8, preste atenção. Traz sempre na boca as palavras deste livro da lei. Aqui está, como ele era chamado. Então, todos os livros veterotestamentários, nesse caso a Torá aqui, nessa época, apenas os 5 livros, o que é que Deus está dizendo? Traz na tua boca, no teu coração, na tua vida, todas as palavras do livro da lei. Lei mosaica. O livro da lei. Então, meu querido irmão, ele não era, Deus não disse, para guardar a palavra de Deus. Então era chamado de livro da lei. Continua o verso. Traz sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Aqui está onde aparece o termo livro da lei. Ele não era chamado de palavra de Deus. Não é? Ah, mas Isaías escreve. A folha seca, a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece. Essa palavra que Isaías estava escrevendo, falando, e a folha está dando aqui em cima da... Meu querido Simão, essa palavra que Isaías está se referindo é a tradição oral. Não é a escrita. Você vê que alguns termos veterotestamentários, onde aparece palavra de Deus, a palavra de Deus, por exemplo, Jeremias capítulo 23, quando ele vai fazer o paralelo do verdadeiro e do falso profeta, o que é que o próprio Deus fala para Jeremias? A minha palavra não é fogo, marreta que quebra pedra. Então essa palavra que aparece aí é a tradição oral, é o viva voz, com Deus falando com os profetas. Então não era escrita. Não era escrita. O rolo da lei era chamado com a escrita. O rolo da lei. Por isso que Jesus, quando ele vai falar na sinagoga de Nazaré, vai falar de Isaías 61, ele vai falar o quê? Vai falar que a pessoa que estivesse ali a primeira vez, que ela fizesse aquela leitura. É que o próprio Jesus pede ali para fazer aquela leitura e diz que se cumpre nele. É claro, quando a Sagrada Escritura diz que Jesus pegou o rolo da lei, na passagem, não é? Era chamado também de Escrituras. As Escrituras. Nós vemos que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o diácono Filipe, quando é impelido pelo Espírito Santo a ir manifestar o sacramento da iniciação cristã na vida do eunuco, ministro da rainha Candace, o que é que o termo da Sagrada Escritura refere-se? Versículo 32. A passagem da Escritura que ia lendo era esta. Veja, a passagem da Escritura. Aqui está. Da Escritura. Ah, irmão, mas por que Paulo disse que a palavra de Deus, Paulo, o escritor da Epístola aos Hebreus 4:12, por que ele afirma em dizer que a palavra de Deus é viva e é eficaz, se ele escreveu antes do Papa São Damaso? Ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está dizendo, ele está referindo-se a quem? A tradição oral. Que a tradição oral é uma palavra viva e eficaz para a vida daquelas pessoas, para a vida daquele povo. Então, quando nós encontramos esse termo, palavra de Deus, não está referindo-se
a Bíblia Sagrada, mas está referindo-se à tradição oral. Amados, se nós formos fazer um estudo bíblico, se nós não observarmos tudo isso, nós vamos ser aquela caricatura protestante que não entende que este livro fala da fé da igreja. O Papa São Damaso declarou que este livro é palavra de Deus. Dali então, a igreja passou a chamar as Sagradas Escrituras de palavra de Deus. Por isso que quando o padre proclama na missa o Evangelho, ele diz palavra da salvação. Quem foi que proclamou isso? O próprio São Damaso I. Então nós vemos esses termos empregados de palavra de Deus antes do Papa São Damaso de falar palavra de Deus. Não está referindo-se às sagradas, às escrituras, escrita. Vamos lá, quando nós deparamos com mais um verso da Sagrada Escritura, vamos pegar aqui. Esse que acabaram de pronunciar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas, medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aqui está. Aqui está essa palavra, que está dizendo que a palavra de Deus é viva. Nós vamos encontrar termos também dirigidos à Sagrada Tradição, como a escritura da tradição, como alguns escritos que referem-se à Sagrada Tradição. Então, de algum modo, eles falavam não da escrita, porque não existia nada escrito. Quando nós deparamos com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós vamos encontrar em algumas traduções das Sagradas Escrituras o apóstolo Paulo dizer: o que eu recebi por tradição eu vos transmiti. Nessa tradução que é Ave Maria, Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor eu vos transmiti. Veja, transmitiu essa tradição. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente, como os outros apóstolos. Então ele diz: o que eu recebi do Senhor. Ele recebeu de quem? Da igreja. Quem vos recebe é a mim que recebe. Então Paulo está dizendo que a igreja, quando a igreja transmite, quando a igreja fala, é o próprio Jesus. Quando nós deparamos com 2 Coríntios, pega comigo. Quando nós deparamos com 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos meditar algo muito importante. Presta atenção. Olha o que São Paulo falando no sacramento da reconciliação, que é a confissão, ele diz o seguinte, olha. Ele diz assim: porque é Deus, versículo 18, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E nos confiou o ministério dessa reconciliação, que é o ministério aqui da confissão. 19, porque é Deus em Cristo, que reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os nossos pecados. Agora vem, preste atenção. E pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhemos esse encargo de embaixadores em nome de Cristo. É Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Pácata, aqui está. É Deus mesmo que faz, que fala e que age por intermédio da igreja. Não tem como descrever, não tem como contestar isso, não tem como rebater isso, reprovar isso. Então, essas são as características de um curso bíblico que o sujeito tem que dar. Ele tem que conhecer a doutrina da igreja. Não é? Aqueles que não conhecem a doutrina da igreja, que são a grande maioria, deveria-se ensinar as Sagradas Escrituras embasada no catecismo da igreja. Naquele que o catecismo, que é a doutrina básica da igreja, mostrar realmente pelo catecismo. Olha, aqui olha o que o catecismo está dizendo. Por exemplo, uma formação dos 10 mandamentos que está lá no catecismo também seria muito bom. Não é? Porque as pessoas hoje, são tantas perguntas que fazem sobre os mandamentos.
Olha, irmão, o mandamento diz: não adulterarás. Por que a igreja diz que não é pecar contra a castidade, que foi colocado no lugar? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Por que a igreja diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Tantas perguntas que fazem, não é? Que fazem que você não dá conta de responder. E que quem deveria ensinar isso era os formadores. Os que estão à frente das pastorais, os que estão à frente dos estudos bíblicos, dos grupos de orações, das catequeses, não é? Eles deveriam ser esses formadores, eles deveriam saber e ensinar. Aquele que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor eu vos transmiti. Então aquilo que você recebeu, você tem que receber para você transmitir. Aí é onde aparece o termo palavra de Deus, ou seja, tradição. O que eu recebi do Senhor como palavra eu vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, ele vai falar da Eucaristia, da Santa Missa, da celebração eucarística, não é? Então aqui está, é Deus mesmo que age por nosso intermédio. Quando nós olhamos para o capítulo 4, segundo São João, se você tem um pouco, você raciocina um pouco, você vai entender, e é claro que você raciocina em nome de Jesus, você vai entender que Jesus batizava através da sua igreja. Vamos lá? Veja só. O Senhor soube, João 4, verso 1. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Veja, o Senhor soube que os fariseus diziam que Jesus batizava mais que João. Vamos ver de que maneira Jesus batizava? Vamos lá. Verso 2. Se bem que não era Jesus que batizava, mas sim seus discípulos. Pácata, aqui está. Lembremos o que Paulo disse? É Deus mesmo que age por nosso intermédio. Em 2 Coríntios 5, versículo 19 em diante. É Deus mesmo que age por nosso intermédio. Então logo você está vendo comigo que Jesus batizava mais do que João. De que maneira? De que maneira Jesus batizava? Através de sua igreja. Era a sua igreja que batizava, não era ele. Aqui está, amado. Mostrando e provando para você que nos sacramentos é o próprio Jesus. Aqui o sacramento do batismo, quando a igreja batiza, é o próprio Jesus batizando. É Jesus, o Padre está na persona Cristo, ou seja, na própria pessoa de Cristo, realizando os sacramentos. Deu para compreender, entender? Então eu trouxe para dizer aqui o seguinte, que o catequista ele tem que conhecer. E tem que começar pelos sacramentos. Ele tem que conhecer os sacramentos, doutrinalmente falando, e ensinar pela Sagrada Escritura. Aqui está os 7 sacramentos da Sagrada Escritura. No outro canal excluído, que foi excluído, eu tinha os 7 sacramentos, eu trouxe cada um deles na Sagrada Escritura. Os 7 sacramentos. É o que acontece que quando nós trazemos falando sobre os sacramentos, as pessoas não assistem, as pessoas não têm visualização, não tem like, não tem nada. Não é? Mas eu estou pensando em trazer a série de novo desses sacramentos. Eu já trouxe aqui a Eucaristia, eu já trouxe o batismo, não é? Eu já trouxe o crisma. Em algum vídeo está incluído isso, não é? E eu pretendo falar sobre o matrimônio, sobre a unção dos enfermos, sobre o sacramento da ordem. Eu já trouxe também sobre o crisma, sobre a confissão. Então, não é? Fica aqui esse pequeno vídeo para dizer: o catequista precisa conhecer. O que está à frente dos estudos bíblicos precisa conhecer a doutrina da igreja. São muitas pessoas que reclamam das pessoas que estão dando curso bíblico nas suas paróquias, que estão ensinando coisas protestantes. Não ensinam nada sobre os santos da Sagrada Escritura, não conhecem a fé, não conhecem as festas, as celebridades dos santos, a canonização dos santos, não conhecem. Mas aí fica difícil de ser um formador. Então tudo isso tem que conhecer. Eu conheço a Bíblia quando surgiu, quem escreveu que adianta você saber isso e não saber ensinar o essencial? Então, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.